Shalom Uvrachá. Temos a honra hoje de ter aqui na nossa casa o nosso querido Gilad, que em português é Givanildo. e a nossa querida Yohevet, Oi. que em português De Iglesia. que eles vieram. Nós contratamos nosso querido Gilad para consertar a nossa casa. Em outras palavras, teve aqui uma chuva, ficou um dilúvio verdadeiro, a casa se encheu de água e eu tive que trazer o Gilad do litoral de São Vicente. Ele veio de moto com a esposa, subir a serra para fazer esse concerto. E daqui a pouco ele vai fazer mais concertos em São Paulo e ele queria apresentar para vocês o trabalho dele, contar o que ele costuma fazer. A gente faz alvenaria em geral, reforma, acabamento, gesso, pintura, grafiato, Sim. hidráulica, elétrica. Opa! Então, o que vocês precisarem está dentro do que o nosso querido Gilad faz. E quando ele tiver os clientes aqui em São Paulo, ele já vai morar aqui na nossa comunidade. E a nossa aula de hoje, nossa parashá, essa semana temos duas parashiot, Tazria e Metzorah, e elas vão falar sobre purezas e impurezas. Uma coisa muito interessante, a mulher que fez a mitzvah, a primeira mitzvah da Torá, que a gente falou para Adão e Eva, para terem um filho, uma filha, Peru, e a mulher, graças a Deus, ela teve um filho. E o que aconteceu? Ela ficou impura uma semana para o marido e mais 33 dias ela fica impura em relação ao Bet HaMikdash. Ela não pode entrar no Bet HaMikdash. Quer dizer, 40 dias de impureza. E se pergunta por quê? Ela fez uma coisa tão boa. E depois ela teve a filha. E por causa que ela teve a filha, no lugar de ela ter muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, claro, a Hashem mandou tudo isso para ela também, mas ela ficou impura 14 dias para o marido e mais 66 dias impura em relação ao Bet HaMikdash, 80 dias de impureza. Como pode ser uma coisa dessas? E depois de tudo isso, nós perguntamos a pessoa, o que a pessoa faz para tirar essa impureza. Será que ela fala Teilim? Será que ela tem que rezar, sendo que essa impureza é uma coisa 100% espiritual? Você faz um exame de sangue, vai aparecer impureza no exame de sangue? Não vai. Vai aparecer impureza no raio-x? Não vai. Vai aparecer a impureza que ninguém precisa e tem aquela magnética lá, o negócio magnético, a ressonância magnética, parece que a pessoa está sendo enterrada viva, né? Que ninguém nunca precisa passar por uma situação dessas, mas vai aparecer a impureza no ultrassom, na ressonância magnética. Não tem como detectar. Se a pessoa colocou o dedo numa cobra morta, colocou o dedo, a pessoa participou de um enterro hoje. Infelizmente participei de um enterro de uma senhora, que essa aula seja no Ilui, na chamada dela, a Dora, que era uma senhora tão boazinha, mas tão boazinha, que ela frequentava nossa casa, sempre ela vinha para cá, Shabbat, e sempre uma pessoa que a presença dela trazia alegria. E do nada ela faleceu. Estivemos hoje no enterro dela, participamos do enterro dela, e uma coisa interessante, todo mundo que estava nesse enterro, pelo fato de estar embaixo do telhado com a pessoa falecida, todo mundo então ficou impuro, impureza de mortos, que é a maior de todas as impurezas. O fato da gente ter tocado no túmulo, ficamos impuros, impureza de mortos, que é a maior de todas as impurezas. Será que se depois que eu saí do enterro, eu fizesse um raio-x, uma ressonância magnética, um ultrassom, o exame de sangue, exame de tudo,
Eu não vou entrar em detalhes, porque então, será que algum desses exames iria detectar a impureza? Não iria. Se a pessoa esteve no enterro, não esteve no enterro, não daria. Se fosse assim, qualquer delegacia de polícia ia saber quem é o assassino. Ia fazer o exame e ia falar, você estava do lado do morto. Olha, saiu aqui no seu exame de sangue, você estava do lado do morto. Saiu na sua ressonância magnética, você estava do lado do morto, então você é o assassino. Não tem como detectar. Então é óbvio, uma coisa tão espiritual assim, que não tem como detectar materialmente, porque ela é 100% espiritual. Então você imagina que para retirar essa impureza do nosso corpo, também você tem que fazer um ato 100% espiritual. Falar Teilim, estudar Torá. No lugar disso, a Torá fala, não adianta se falar Teilim, não adianta se estudar Torá, não adianta rezar. Como você tem que fazer para se purificar? Tem que mergulhar dentro da água, mas não adianta uma água normal, tem que ser água da chuva. Você vai mergulhar no mar, você vai mergulhar na represa, você vai mergulhar no lago. E uma vez vou contar para vocês, minha esposa está lá fora, ela não está ouvindo. 2 vezes a gente já teve um problema desse tipo. Então, uma vez nós estávamos em Sorocaba, chegou o dia do mikveh, e só tinha lá um lago com patos, aqueles patos voadores, alguém criava lá os patos. Eu falei para ela, não tem outro jeito. E a aparência do lago não era das melhores. Aí ela falou, você entra comigo, eu entro, né? Entrei com ela, ela falou, você vai na frente, se tiver qualquer bicho, vai te morder primeiro, aí você me fala, eu já não entro. Aí entrei, não tinha bichos. De repente, na fazenda do lado do lago, começa uma música bem alta, a música da Madonna, Like a Virgin, como uma virgem. Uma cena de filme. Uma cena de filme, e ela mergulhando lá, aí outra, e tem que mergulhar sem roupa, né? Esse que é o detalhe. Outra situação, a gente estava em Ubatuba. De novo, fomos primeiro de dia para verificar, e o mar, é o melhor mikveh, é o mar. Se não for o mar, tem que ser um lago, uma represa, que aí a água de chuva purifica quando ela está parada. E sendo que os rios, os rios brasileiros, não digo rios de outros lugares, se for no Rio Nilos, não tem problema você mergulhar lá, com a água corrente. Mas o rio brasileiro, na sua maior parte, ele é chuva. Você vai na nascente do rio Tietê, você vai ver que é uma fontezinha. Quando ele chega em Salto, Itu, ele já está um rio grande, porque choveu. Se não tivesse chovido, só o esgoto de São Paulo já ia acabar com esse rio. Então o fato dele chegar em Itu, em Salto, com peixes, quer dizer que teve chuva no meio do caminho. E a água da chuva, ela só purifica quando ela está parada. Então a pessoa que mergulha num rio aqui no Brasil tem que mergulhar na parte do rio que está parada, tipo na bacia, na baía do rio, né? No lugar de água parada do rio. Mas no mar não tem problema, o mar pode estar maré alta, maré baixa. Então nós fomos, em primeiro lugar, de dia, fomos verificar a região, para ver onde seria um lugar ideal para a pessoa mergulhar. E aí nós vimos, tinha uma praia que era praia deserta. De dia você não via lá uma pessoa. Aí chega de noite, era a feira da maconha. De noite tinha barraquinha de maconha, barraquinha de rachixe, barraquinha de cocaína, literalmente a feira da maconha. Então a gente não tem como avaliar o lugar antes que você esteja lá. Depois, na hora que você entra na água, então, de dia, você foi até a cintura, o mar estava calmo, você falou, ai, que bom. Então, vou chegar aqui de noite, vou até a cintura, dou um mergulho. Só que de noite o mar está puxando, porque já mudou o clima, a maré está puxando, e aí está escuro, não dá para ver. Em outras palavras, onde a gente quer chegar? Se todo o assunto da impureza é uma coisa 100% espiritual,
Por que a Torá não fala para você, você quer tirar essa impureza? Faça uma coisa 100% espiritual. Faz uma reza, lê um telim. Porque tem que ser uma coisa tão material, um lago sujo, sem levar em conta, assim, que na história que eu estou contando para vocês, daquela pessoa que foi para Ubatuba, que entrou na praia, então a esposa dele, depois que eles viram o lugar de dia, eles não sabiam que de noite ia ter a feirinha da maconha lá, eles voltaram de noite. E na hora de entrar na água, já não tinha escolha, não tinha outro lugar para ir, já estávamos lá. Então, chegamos até a cintura. E o mar estava puxando. Agora, o que se faz? Tirar a túnica. Mas e se alguém fotografar? Eu falei, estrela de internet a gente não vai ser. Então, quer dizer, não vai conseguir vender essa foto para ninguém. Se a gente tivesse 18 anos, ainda daria para vender a foto para alguém. Mas depois dos 20 já não tem mais igual. Agora, se alguém vier me entrevistar, falar como pode ser o Rabino estava numa situação dessas, eu vou falar, está escrito na Torá. Você tem que mergulhar. Então está aqui, a gente está dando um mergulho por motivos religiosos. Então aí não tem problema. Então a gente pergunta, como pode ser que a Torá pede para você fazer uma coisa dessas? Quer dizer, você está uma mulher cheia de pudor. Tem que entrar num lago sujo, cheio de peixes, sem roupa. Talvez alguém vai te ver. A gente evita, mas não tem como, não é hermético. Então, por que a Torá não pede para a gente, fala sendo que a impureza é uma coisa totalmente espiritual? Então entra numa sinagoga fechada, com o Sefer Torá, você abre o Sefer Torá, abre o armário do Sefer Torá, as duas portinhas, faz uma reza, acende uma vela, faz uma coisa espiritual. Não adianta, tudo que você fizer não vai te tirar essa impureza. Só se você for mergulhar na fonte, no lago, no mar, na baía do rio, na água parada do rio. Por quê? Porque só dessa maneira a gente vai se purificar. Aí nós vamos para o começo do mundo. Começo do mundo, 7 dias da criação. Na verdade foram 6 dias da criação. No sétimo dia Deus não descansou, porque Deus não cansa. Mas Deus não criou nada no 7º dia. Então dizem que Deus criou o mundo em 6 dias, e o resto foi feito na China. Então, mas o importante é Deus criou o mundo em 6 dias, o resto é tudo made in China. Você olha atrás, cada coisa. De qualquer maneira, os 6 dias da criação, e o 7º dia em que nada foi criado, que ele também faz parte dos 7 dias da criação, mesmo que no 7º dia nada foi criado, eles são sincronizados com 7 sefirot lá em cima, que é a Chesed, a Gvurah, a Tiferet, a Netzach, a Hod, a Yesod e a Malchut. Ou seja, o primeiro dia é Chesed. Chesed é a bondade. Deus é a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. Então, o primeiro dia é a revelação da Chesed. E a Chesed, ela é ligada à água. A Gvurah é ligada ao fogo. Então a Chesed, se você tivesse que materializar a Chesed, a coisa mais próxima a Chesed não é uma árvore, não é uma pedra, é água. Ou seja, se no mundo material você tivesse que falar qual a coisa mais Chesed desse mundo material, é água. Então, o começo do mundo, vamos chamar isso de o útero do mundo. O mundo está cheio de água. O primeiro dia da criação era só água. Água para tudo quanto é lado. O útero do mundo. Ou seja, o mundo estava dentro da água. Como a criança na barriga da mãe, ela está dentro da água. Então, a terra estava dentro da água no primeiro dia da criação. Então, sendo que a criação começou assim, se a gente for retornar à criação, a configurações de fábrica, a gente vai retornar ao primeiro dia da criação. O que era o primeiro dia da criação? Era o útero do mundo, a criança dentro da água. Então, nós somos a criança, a gente entra dentro da água. Então é tipo, o neném voltou para a barriga da mamãe. É restauração
de configurações de fábrica. Então, por isso que o mikveh, o que ele te faz? Simplesmente tudo que é material está sincronizado com o espiritual lá em cima. Toda ação, nós estamos no mundo da ação. Toda ação traz consigo uma reação. O que eu faço aqui embaixo vai trazer uma reação lá em cima. Tinha uma história muito, muito interessante. Eu morava em Israel, isso já se fazem 45 anos. É uma história quase recente, mas é que eu não sou tão jovem assim, né? Quando eu falo que eu tenho 64, ninguém acredita. Eu falo, Rabino, eu pensei que você tinha 80 pela barba branca, mas 64 também não é fim do mundo, né? E por isso você falou que seu pai é tão idoso. Então, naquela época, veio uma tribo do interior da Etiópia, chamava Amhara o lugar. Depois esse lugar ficou famoso, há pouco tempo atrás teve guerra civil na Etiópia, todo mundo descobriu de onde vieram essas tribos, da Amhara, do Tigray. Então eles se concorriam lá, quem é mais judeu do que o outro, né? Porque a Amhara tinha umas tribos, que as tribos vizinhas chamavam eles de judeus. E esse era o único sinal que eles eram judeus. Ou seja, todo mundo chamava eles de judeus. Eles falaram, não pode ser que a gente não é judeu, que os nossos inimigos aqui estão nos chamando de judeus. Então eles conversaram com o governo de Israel. O governo de Israel falou assim, realmente é um sinal. O rabinato tinha que tomar uma decisão. O rabinato falou, então eles têm que se converter. Não tem problema, traz a tribo, mas vão se converter. Aí alguns concordaram, alguns não concordaram. Até hoje tem essa confusão lá. Mas eu trabalhei com etíopes e quando eu cheguei em Israel, eu tinha que fazer um curso de hebraico de 4 meses. Era de 6 meses, mas eu terminei em 4. Aí eu fui trabalhar num kibbutz, Shluchot, se chamava. Tinha que trabalhar com tamareiras. Hoje a gente tem uma tamareira na ONG. Não é? Minha mãe foi para Israel, trouxe uma semente de tâmara, plantou. É tudo... Um pedacinho de Israel. Um pedacinho de Israel. Mas hoje já é uma mega tamareira, você vai ver quando você estiver lá. Hoje já não sei se você vai conseguir chegar pelo horário, mas você vem um dia só para consertar os buracos da ONG. A gente tem lá chuva na sala, chuva na cozinha, chuva no banheiro, chuva na sala do rabino, no escritório do rabino, chuva no quarto, chuva no quarto de hóspedes. Tá fazendo mikveh. Lá o que não falta é mikveh. Então, o que acontece na prática, os etíopes, quando chegaram em Israel, eles vieram do interior da Etiópia, quer dizer, eles não assim, falar que eles sabiam ler na língua deles, eu não tenho como falar. Mas, assim, eles vieram mesmo, eram tribos, moravam em casas, assim, bem daquelas típicas de barro com palha. Isso. Então, o que dava para eles trabalharem em Israel? Aí deram para eles a coisa mais fácil. Deram uma vassoura na mão, paninho, falaram para ele, a vassoura você faz assim, direita, esquerda, ele sabe. Então, olha, esse é o braço daqui, o braço de lá, segura com os dois, puxa para cá. O paninho você vai passando, aí contam nas 1001 histórias que aconteceram na época, contam que o etíope chegou para trabalhar no Hilton Palace Hotel, e lá tinha um andar que era restaurante, um andar que era banco, um andar que era salão de festas, e ele descobriu o armário da eletricidade, os botõezinhos disjuntores, como se fala? Disjuntor fusível na época. Então ele foi lá, ele tirou o fusível, limpou, colocou de volta, e foi, baixou a alavanca para baixo, limpou, a alavanca para cima. Enquanto ele fazia isso, cada andar apagava todas as luzes. O andar do restaurante, o garçom caiu com a bandeja, e o andar do banco, perderam o dinheiro, e o computador apagou no meio, e o andar do salão de festas, uma pessoa caiu em cima da outra, e no fim todo mundo correu lá para baixo, pegaram, essa pessoa está limpando, coitado, ele tá limpando, ele falou, como pode ser que eu fiz assim, e lá em cima aconteceu alguma coisa?
E esse é o erro que a gente faz. Como pode ser que eu fiz uma ação tão pequena e essa ação tão pequena teve lá em cima uma reação tão grande? E esse mundo assim, deram essa história como exemplo. Na época era uma história real que saiu no jornal, então usaram isso como exemplo de Torá. Cada coisa pequenininha que a gente faz aqui tem uma reação muito grande lá em cima. Então, dessa mesma maneira, na hora que a gente mergulha dentro do lago, dentro do rio, na baía do rio, dentro do mar, dentro do mikve que é feito assim um lago de água de chuva, feito com toda uma sabedoria, assim, é difícil de fazer o mikve, que tem muitos detalhes, mas mergulhou numa represa, então faz um curso de natação para se garantir. Então, tem história. Então tem que, assim, o judeu tem que saber nadar, não tem que fazer. Eu coloquei minha filha no curso de natação. Então agora tem que colocar ela no curso de natação. Coloca no joelho. Mas então vamos procurar lá em São Vicente, tem que ter um curso de natação. Então, por causa disso, essa ação da gente entrar mergulhar dentro da água e ser totalmente envolvido pela água, vai trazer lá de cima uma reação que vai retornar a gente, espiritualmente falando, em configurações de fábrica. Primeiro dia da criação, útero do mundo, nós, o nenê, dentro da barriga da mãe, envolvido por água. Isso faz com que a gente volte a um estágio de antes da impureza. Tipo, a impureza nos deixa por termos retornado ao primeiro dia da criação, a Chesed, envoltos pela água, e assim a gente, tudo que veio depois, já não consegue mais se firmar sobre nós. Então esse é o segredo do mikveh. A ação de mergulhar no mikveh, ela causa lá em cima essa reação de nos tornar espiritualmente, nos purificar. Então, agradeço a todos vocês que participaram da nossa aula e, graças a Deus, a nossa família aqui tem o mérito de morar do lado do mikveh, do lado do mar. Só tem que fazer um curso de natação agora. Então, todo dia pode mergulhar no mikveh, todo dia. É porque a onda estava muito forte, então estava me levando, entendeu? Tem um lugar... Foi uma cena muito engraçada mesmo. Não, mas aí... Tadinha, ela chorou, mas... Aí você tem que estar perto para... rapidamente. Eu falei, quer que eu vá? Ela não, fica olhando e você vai atrás de mim. Já tinha acontecido já? Não, o marido tem que estar lá para ver se todo o cabelo da esposa foi coberto pela água. Mas essa foi. A onda passou por cima. Mas mesmo assim alguém tem que estar lá vendo. Ou sua irmã, sua mãe. Tem que ter alguém vendo. Tem que ter alguém vendo. Então, ele estava vendo, distante assim, ó. Eu quase morrendo afogado. Não, tem que estar do lado para salvar a vida aqui. O Picor Nefesh, perigo de vida natural, a coisa mais importante. Então, gente, muito obrigado para todos. Então, a sua propaganda aqui, os 5 minutos de comercial, novamente. Bom, eu trabalho com alvenaria em geral, pintura, elétrica, reforma, acabamento, textura, gesso. Grafiado. Grafiado, textura, telhados, vazamentos. Que a gente está precisando aqui em São Paulo, perto da sinagoga, principalmente, perto da comunidade, melhor ainda. Oba! Pode contratar que ele vem. Orçamento 5 por isso. Vocês vêm juntos. E aí a gente vai pedir para vocês agora publicarem o seu contato o seu telefone de contato, e a gente vai escrever ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Então fala. Bom, DDD 12, eu morei em São José, como não tinha muito cliente lá, não troquei o número. Então é DDD 12 982 31 9250. Agora pausadamente. 982 31 9250. DDD 12. Parabéns, a gente vai escrever o número deles aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E muito obrigado para todos vocês que participaram da nossa aula. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família.
grandes milagres em grande estilo. Amém. De Amém. Kol Tov.